Você lembra que ontem o Tássio Cruz trouxe aqui, com o Eliezer, mas Tássio vem acompanhando isso há muito tempo. A surra que o doutor Pessoa levou da Câmara Municipal de Teresina, né? E aí, lá, o doutor Pessoa, qualquer prefeito, ele tem uma margem de manobra de 35%, ou seja, do que é discutido no orçamento, ele pode fazer remanejamento de 35%. De uma secretaria para outra, de uma coordenadoria para outra. Aí, o que é que os vereadores fizeram? Derrubaram essa margem de 35% para 10%. Ou seja, camisa de força. Colocaram o prefeito na camisa de força. Mas aí, o Tássio Cruz fez um levantamento exclusivo, que você vai acompanhar agora. Já apresentei o meu grande amigo, mas de qualquer forma, essa vai ser, vamos lá, o nosso querido, sempre com matéria, viu? Exclusiva, faro fino. O nosso querido Tuxê! Melhorou, tá melhorando o negócio, eu saio até do vídeo aqui, o negócio tá... tá. É porque o Del tem que passar, o Del me disse que tem que passar um certo tempo lá, dando uma calibrada, dando uma ajeitada para poder melhorar lá. Meu amigo Tássio Cruz, seja bem-vindo, boa tarde. Prazer ter você aqui. Eu nem vou fazer a apresentação de nada, eu só fiz essa apresentação sobre o percentual relacionado à margem de manobra para o telespectador entender. Vou deixar você fazer essa apresentação, o seu levantamento exclusivo, para mostrar a quem está nos acompanhando como é que funcionam determinados passos, como é que são dados determinados passos no poder público, sem que a população saiba, se não tiver um jornalista do calibre deste aqui, para investigar e mostrar ao teresinense. Vamos lá, Tássio. É verdade. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Como você comentava bem, Douglas, há pouco, a Prefeitura, né, encaminhou para a Câmara esse projeto prevendo 35% de margem para alteração dentro do orçamento do próximo ano, Douglas. Um orçamento de 4,5 bilhões de reais. Isso daria, Douglas, ao prefeito a possibilidade de remanejar e abrir créditos suplementares na casa de 1,5 bilhões de reais. E após a decisão dos vereadores de reduzir para 10% essa margem, trazendo para 450 milhões a possibilidade de abertura de crédito suplementar, a gente foi pesquisar, Douglas, qual a movimentação que o prefeito Dr. Pessoa fez nos últimos 30 dias com créditos suplementares. Explicando para o amigo de casa, crédito suplementar é uma ferramenta que é prevista em lei, ela é legal, não existe nada de corrupto ou nada de equivocado com a abertura de um crédito suplementar, porém, ela é uma medida que existe, Douglas, para suplementar um ponto do orçamento que não foi bem concatenado, que não foi bem construído em gestões no orçamento do ano passado. E por isso ele precisa de uma comprovação, né, de onde está saindo, qual a fonte, qual a natureza, de onde está indo e qual o objetivo. E a gente analisou, Douglas, os últimos 30 dias de diário oficial de Teresina. E os números que a gente encontrou são impressionantes. A gente preparou um material para explicar para o amigo de casa o achado, o que foi que a gente viu nesse levantamento exclusivo. Para você ter ideia, Douglas, em 30 dias, Dr. Pessoa abriu por 67 vezes um crédito suplementar dentre as pastas do primeiro escalão do governo. Ou seja, dá mais, Douglas, do que uma abertura, 3 aberturas a cada dia útil, para se ter ideia da quantidade de créditos suplementares que foram abertos. A gente somou, Douglas, o total de todos os créditos, esses 67 créditos suplementares que foram abertos. O número dá a impressionante marca de 194 milhões de reais durante esses 30 dias de crédito suplementar aberto. A líder, a pasta líder, a secretaria onde nós mais encontramos abertura de crédito suplementar foi a Fundação Municipal de Saúde. Por 9 vezes o prefeito abriu crédito suplementar em um total de 90 milhões de reais. A Secretaria Municipal de Comunicação, Douglas, criada este ano, teve 5 vezes crédito suplementar aberto em um total de 9,9 milhões de reais
praticamente 10 milhões. Os números, Douglas, mostram que, como eu disse, somente em 30 dias esse montante foi aberto. Imaginemos então, Douglas, o que foi aberto durante um ano. Então, a gente colocou todos esses números para explicar para o amigo de casa o tamanho da dificuldade que o doutor Pessoa terá com esse orçamento aprovado lá na Câmara ontem. A partir daí, Douglas, caso, de acordo com esse orçamento, caso em 2023 ele chegue a 450 milhões, qualquer abertura de crédito suplementar, ele vai precisar da autorização da Câmara, o que dificultará bastante a sua gestão. E reforçando, a abertura de crédito suplementar não é uma medida proibida por lei, ela é prevista em lei. Porém, ela é uma medida emergencial, uma medida alternativa para se dotar orçamento onde a previsão orçamentária do ano passado não previu. Com isso, entende-se que por 67 vezes o doutor Pessoa precisou, de certa forma, corrigir o orçamento que ele fez no ano passado, o que mostra o tamanho da dificuldade que essa gestão enfrenta. E um outro ponto interessante, Douglas, com essa decisão da Câmara, o prefeito quase que obrigatoriamente precisará vetar essa emenda e esse orçamento que chegou lá, por isso as negociações estão ocorrendo. O prefeito vai analisar o orçamento aprovado para depois anunciar, mas os números impressionam, Douglas. Por 67 vezes, somente no último mês, o prefeito abriu um crédito suplementar que pode ocorrer dentro da própria secretaria, ele retirar, por exemplo, verba da FMS, que estava alocada em uma natureza, e transferir para dentro da própria FMS, para outro gasto, para outra natureza, mas mostra a inconsistência e a dificuldade que a gestão do doutor Pessoa enfrenta. Como eu disse, em 30 dias ele precisou modificar, ele precisou remanejar mais de 190 milhões de recursos somente nos últimos 30 dias, o que mostra essa dificuldade que a gestão enfrenta em projetar um gasto para o próximo ano e executar esse orçamento. Você quando faz um remanejamento, você imagina o seguinte, esse remanejamento, quando o remanejamento é uma quantia bem menor, tudo bem, aí é uma eventualidade, Tássio. Sim. Porque precisou comprar uma quantidade extra de livros para uma determinada escola, precisou fazer uma série de reformas. Um equipamento emergencial aqui, outro ali, para atender alguma situação emergencial aqui e ali, tudo bem, isso é normal. Por isso que existe essa margem que o prefeito tem para tirar o dinheiro aqui e colocar ali e tal. Agora, 190 milhões de reais, isso pressupõe que tenha acontecido uma catástrofe, um estado de calamidade de tamanha gravidade para chegar a 190 milhões de reais. Eu não vejo, já que nós estamos nos referindo ao orçamento de 2022, ou seja, já no período pós fase crítica da pandemia, não há uma justificativa para uma movimentação tão intensa de recursos como fez o doutor Pessoa. Agora, eu queria depois que você investigasse, fica aqui para amanhã, não há nada demais, só uma comparação rápida, do que foi remanejado para o que foi tirado pelos vereadores na Câmara. Porque você vê aí, coloca de novo na tela aí o levantamento feito pelo Tássio. Coloca na tela, Rafael, por favor. Coloca na tela. Olha só, a gente tem 67 aberturas de créditos suplementares, né? Desde 16 de outubro, quase 195 milhões de reais. Né? 90 milhões ali na Fundação Municipal de Saúde. Muito dinheiro, mesmo levando em conta que tem desabastecimento, falta de licitação, falta de medicação, problemas nas unidades de pronto atendimento. Mas olha só, a Secretaria de Comunicação. A Secretaria de Comunicação, ela teve uma abertura de crédito suplementar no valor de quase 10 milhões de reais. E aí, exatamente Douglas, o valor que foi tirado agora do orçamento para 2023. E aí, Douglas, tem crédito que foi para a Sencom da Secretaria de Finanças, tem crédito, por exemplo, que foi para a Sencom da Secretaria de Planejamento, ou seja, retirando o dinheiro de outras áreas e alocando na Sencom. A SEMEC também, Douglas, a Secretaria de Educação, também liderou em quantidade de alocações de orçamento suplementar, mais de 30 milhões.
como você disse, é uma medida alternativa para que a prefeitura, de certa forma, corrija, né? Eu indiquei, vamos usar um exemplo, na Fundação Municipal de Saúde, para uma natureza A, né? Natureza, a gente diz, uma finalidade A, e eu vou realocar para outra finalidade que está necessária aqui. É um processo que ocorre e é peculiar de toda a gestão. O ponto interessante de se observar é a quantidade de vezes e o montante em que isso foi realizado. E aí, Tássio, é assim, vamos lá. Houve um período de enchente, né? Período de enchente. Enchente do Rio Puti, meu primo. Enchente do Rio Parnaíba. A água chegou às avenidas, casas que foram alagadas. Aí, o que é que acontece? Aí você tem que fazer realmente essa realocação de recursos para a Defesa Civil. Isso. Não é? Para outras secretarias que lidam diretamente com o problema das enchentes. Tudo bem, não tem problema nenhum. Que não é o caso. Mas aí o Tássio vai fazer esse levantamento, porque, veja, a coincidência. Só na comunicação, a comunicação recebeu de outras áreas 10 milhões de reais. Valor que foi tirado agora, em 2023. Isso. Somente nos últimos 30 dias. E aí, exatamente, nós estamos falando de 30 dias. O Tássio olhou, fez o levantamento com base nos últimos 30 dias. 10 milhões de reais. Não é? Então, assim, qual a justificativa para tudo isso? Outro dado interessante, Douglas, que o amigo de casa pode observar, de acordo com o percentual estabelecido pela Câmara de 450 milhões, nos volumes atuais, o prefeito estouraria esse limite em 2 meses, praticamente. Né? Porque se ele está remanejando 190 milhões a cada 30 dias, em cerca de 2 meses e meio no máximo, ele já estouraria esse limite e ficaria o restante do ano, né, quase 10 meses, dependente das aprovações da Câmara. E aí teria que direcionar isso. E aí, como disse o Tássio, mantendo essa média de 2 meses, estoura o limite de remanejamento. Se acontecer algum problema sério, e aí? Como é que fica, né? É uma situação. Parabéns, Tássio, pelo levantamento. É assim que se fiscaliza o poder público. Mas o Tássio terminou a participação dele. Mas política do dia, Tássio. Vamos falar, Douglas, da transição. Ontem, uma reunião entre Alckmin e Marcelo Castro ocorreu lá em Brasília e a gente vai trazer os detalhes desse processo que começa a tramitar no Congresso Nacional, que é o pontapé, vamos dizer assim, tem sido chamado da PEC da gastança, mas é o pontapé inicial para o futuro governo do presidente Lula e a gente vai trazer os detalhes e os bastidores dessa reunião. Obrigado, até já. Até já. Show. Peraí, rapaz, o homem fez a investigação. Parece que estão torcendo, não, peraí, tem que dar parabéns, aplausos. Isso é coisa do Marcelo. Isso é coisa de quem? De como é, Tássio? Do Marcelo, isso é coisa do Marcelo, rapaz, olha, eu fico lhe defendendo aqui. Muito bem, tem que aplaudir. Eu fico defendendo ele aqui. O Tássio também, o Marcelo fica no show. Não? O Renato também aqui tá terrível, viu, Tássio? Eu vou lhe contar depois pessoalmente também, quando terminar aqui, viu? Combinado.